No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15, Jesus, em seu diálogo com os escribas e fariseus sobre as tradições dos judeus, disse o seguinte, Mateus capítulo 15 e versículo 5, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em questão, no ministério de Jesus, em seu diálogo com os judeus e os líderes dos judeus, estava essencialmente esta mesma questão com a qual estamos lidando hoje. Qual é a nossa autoridade? Este tem sido um problema ao longo da história da igreja. Qual é a autoridade da igreja? A quem respondemos? Qual é a nossa responsabilidade? Essa era essencialmente a questão na época e nos dias de Jesus, com os fariseus, que eles colocavam a tradição deles acima e além da palavra de Deus. Essa questão de autoridade é fundamental para nós como cristãos. A Escritura é a nossa autoridade ou é a tradição? Ou ambos são autoridades em nossas vidas? Essa era a questão rudimentar na época da Reforma, assim como era a questão rudimentar nos dias de Jesus com os fariseus. Agora, se você está ouvindo a respeito da dieta de Worms pela primeira vez, então você pode muito bem estar confuso ou enojado, até perceber que nós estamos falando da dieta de Worms, que era uma cidade na Alemanha. A palavra dieta é uma palavra interessante. Na Idade Média, o Sacro Imperador Romano convocava reuniões de tempos em tempos, quando surgia a necessidade de representantes dos estados imperiais se reunirem em uma cidade específica, para deliberar sobre questões políticas, sociais e eclesiásticas pertinentes ao Sacro Império Romano. Embora a etimologia da palavra dieta seja amplamente debatida, uma teoria é que uma dieta do latim diaeta e do grego diaeta, regime ou estilo de vida, em associação à palavra latina morte, morrer, ou dia, significava uma assembleia imperial que se reunia diariamente, muitas vezes durante meses a fio, para lidar com o regime diário de trabalho que eles precisavam realizar. A dieta de Worms foi realizada na cidade de Worms, a pronúncia é Worms, Alemanha, de 28 de janeiro a 25 de maio de 1521. Worms está localizada no sudoeste da Alemanha, no rio Reno. E na época da dieta, Worms tinha uma população de cerca de 7.000 pessoas. A dieta imperial trouxe para a cidade cerca de 10.000 turistas, incluindo os homens mais poderosos e proeminentes do império, junto com todas as comitivas deles. Em jogo estava o controle autoritário e inquestionável do Sacro Imperador Romano Carlos V. Agora, isso era significativo, porque o controle e a autoridade dele estavam sendo questionados. E a paz e a unidade do império também estavam debaixo de ataque. Assim, Ryan Weck, representando o imperador, considerou aquele homem em particular uma ameaça à paz e à unidade, a saber, um monge de 37 anos, um professor agostiniano de Wittenberg, chamado Martinho Lutero. Quando Lutero apareceu na dieta de Worms de 15 a 18 de abril, a Assembleia já havia começado há quase 3 meses. No início, Lutero não tinha plano de aparecer. Ele foi convocado após queimar publicamente a bula papal, Exsurge Domine, em 10 de dezembro de 1520. A bula, redigida em grande parte por Eck e emitida pelo Papa Leão X em junho, listava 41 acusações contra Lutero e continha ameaças de excomunhão se ele não se retratasse por causa dos ensinamentos contra algumas práticas e ensinos da igreja, especialmente no que se referia à venda de indulgências para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Lutero queimou a bula papal em resposta por terem queimado os livros dele em toda a Alemanha. A recusa de Lutero em se arrepender motivou Leão a excomungar Lutero em uma outra bula papal intitulada Decet Romano Pontificem, 3 de janeiro de 1521. No entanto, Lutero permaneceu sob a proteção do eleitor da Saxônia, Frederico III, que deu a Lutero liberdade para pregar e ensinar em toda a região saxônica. As ações audaciosas de Lutero, segundo a Igreja, impulsionaram o crescimento dos seus ensinamentos, da sua popularidade, estimulando muitas igrejas em toda a região a apoiarem e seguirem Lutero. E precisamos entender que Lutero teve uma disputa com
Eck, no início de 1519, na disputa de Leipzig. Lutero estava lá com seu amigo Andreas Karlstadt. E foi lá que Lutero chegou à convicção de que a igreja, por meio dos seus concílios e julgamentos, havia de fato errado em algumas das suas decisões, mais precisamente na decisão de condenar e em seguida queimar Jan Hus na fogueira. E assim, quando Lutero apareceu perante a Dieta Real de Worms e declarou o que conhecemos muito bem hoje em dia: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela razão, pois não confio no Papa ou em concílios apenas, visto que é bem sabido que eles muitas vezes erraram e se contradizem. Sou limitado pelas Escrituras citadas e a minha consciência cativa a palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Essa declaração é questionada e debatida, se ele realmente disse isso ou não. De qualquer forma, isso é secundário, porque o que Lutero estava de fato dizendo era simplesmente isso: aqui permaneço, não há nada mais que eu possa fazer, que Deus me ajude, amém. Quando Lutero compareceu perante a dieta, ele permaneceu convicto em seu princípio de que a palavra de Deus é a autoridade máxima e infalível para a fé e a vida. Pois ele sabia que, embora estivesse diante dos homens mais poderosos da Europa, homens que poderiam condená-lo e tirarem sua vida, ele também estava diante de Deus. E a preocupação de Lutero era honrar a Deus e permanecer firme na palavra de Deus, porque ele sabia que é a palavra e o Evangelho de Deus que possui o poder para salvar. Então, quando se trata de toda essa questão da autoridade, a questão da nossa autoridade, isso era rudimentar para Roma e foi fundamental para Lutero e os demais reformadores. Agora, antes de passarmos a examinar a sola Escritura com um pouco mais de profundidade, precisamos entender realmente a posição católica. Roma acreditava que a Escritura era uma autoridade. Mas eles apenas acreditavam que a Escritura era uma autoridade, não a autoridade final. E esse é, em essência, o ponto crucial do problema. Para Roma, eles acreditavam que era a Escritura, a tradição, o magistério formado pelos cardeais do Papa e bispos ao longo da história da Igreja Católica Romana. E o Papa sendo o supremo pontífice, sendo o vigário de Cristo, como chamavam e ainda o chamam, e também como sucessor do apóstolo Pedro. Eles acreditam que o Papa, quando fala e faz as suas declarações e oráculos, fala com autoridade e fala ex cathedra. E assim, a Igreja Católica Romana acreditava nas Escrituras, mas eles também acreditavam que as tradições e os credos da Igreja, e até mesmo o magistério e as autoridades juntas, em um grau ou outro, compartilhavam a autoridade sobre a vida do povo de Deus na igreja. Agora, os reformadores não ensinaram nada de novo. Lutero não estava ensinando nada novo. Ele não se propôs a ser um inovador. Ele nem mesmo pretendeu ser um reformador. Mas o que Lutero e os outros reformadores magisteriais procuraram fazer era retornar à igreja à forma original que os pais ensinaram, para o que Agostinho ensinou, para o que os pais da igreja primitiva ensinaram. A saber, que em relação à tradição e autoridade da igreja, todos os seus bispos, pastores, professores e supervisores, todas essas autoridades estavam subordinadas à autoridade suprema e final, a palavra de Deus. Portanto, é absolutamente importante que vejamos essa distinção. Roma acreditava na autoridade das Escrituras, mas não acreditava na autoridade das Escrituras supremamente. No final das contas, não acreditava na autoridade das Escrituras. Acreditamos que a Escritura, e somente a Escritura, é a única infalível e a única regra final ou definitiva para a fé e a vida. Essa distinção fundamental é basicamente o que nos separa do catolicismo romano e então, em grande medida, até mesmo do catolicismo romano de hoje em dia. Agora, ao contrário de muitos equívocos populares, esses reformadores, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros,
estavam se esforçando para fazer a igreja retornar às Escrituras como a sua única autoridade infalível para a fé e a vida. No entanto, eles não tiveram sucesso. Mas essa era a intenção deles. E eles provavelmente acreditavam em algum nível que alguns dentro da Igreja Católica Romana enxergariam e entenderiam isso. Que eles entenderiam o erro deles e que voltariam para os pais, que voltariam para o que a igreja amou durante muito tempo, há muitos anos. Eles, junto com os humanistas da época, acreditavam que a igreja precisava voltar às fontes. Ad fontes foi um dos gritos de guerra dos humanistas e, portanto, dos reformadores. Foi um grito para voltar às origens. Porque o que a igreja tinha e o que ela considerava a sua autoridade primária biblicamente era a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, embora uma tradução útil em muitos aspectos, muitas vezes obscurece o ensino claro das Escrituras. E assim, junto com os humanistas, os reformadores acreditavam que a igreja precisava retornar às línguas originais, às fontes originais das Escrituras, ao Antigo Testamento hebraico e ao Novo Testamento grego. E quando olhamos para a Escritura, vemos claramente que a própria Escritura faz a sua autenticação. Que Deus, pelo seu Espírito, por meio das palavras que Ele deu aos seus apóstolos e profetas, autenticou a autoridade das Escrituras. Lemos em 2 Timóteo capítulo 13, versículo 14 em diante. Paulo escreve a Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, na época da Reforma, como todos sabemos, a causa inicial da Reforma foi a doutrina da salvação. Não era apenas a justificação, era de fato a totalidade da doutrina da salvação, porque durante a Idade Média a igreja havia começado a fundir e reunir as doutrinas da justificação e santificação. E quando Lutero apareceu, o problema que ele encontrou foi que Roma estava obscurecendo a doutrina da salvação completamente. Bem, essa foi a causa inicial da Reforma. A causa fundamental da Reforma, no entanto, foi a autoridade. Qual é a nossa autoridade? Qual é a nossa autoridade final? Qual é a nossa autoridade suprema? E essa foi a questão fundamental. Às vezes, esses dois problemas ou causas são referidos como a causa formal, sendo autoridade, e a causa material, sendo justificação ou salvação. Esses são termos aristotélicos e, de certa forma, são úteis, mas descobri que os termos causa incendiária e causa fundamental são um pouco mais úteis quando consideramos o contexto da Reforma. E assim, essas causas da Reforma foram fundamentais e significativas para a igreja da época. E, é claro, ainda são significativas para a igreja dos nossos dias. Agora, quando se trata da autoridade das Escrituras, precisamos entender o que queremos dizer e o que não queremos dizer com isso. Em primeiro lugar, precisamos entender que quando falamos do sola Escritura, quando falamos das Escrituras como a nossa autoridade, não estamos simplesmente dizendo que é a nossa única autoridade. Estamos dizendo que é a nossa única autoridade infalível, que é a nossa única autoridade suprema ou final, que é infalível. Temos outras autoridades, reconhecemos isso, os reformadores entenderam isso, mas entendemos que essas autoridades estão subordinadas à palavra de Deus. E muitas pessoas entenderam a doutrina do sola Escritura errado. Eles creem em algo que seria mais considerado um solo Escritura, onde é simplesmente uma cópia da Bíblia e a minha própria interpretação particular, e eu posso decidir e determinar o que eu quiser que a Bíblia tenha a dizer.
E assim, as pessoas pegam e tomam decisões baseadas em uma hermenêutica pobre, um método pobre de interpretação, com a intenção de crer nas coisas que elas querem acreditar, ignorando os credos históricos da igreja, ignorando o que o Espírito de Deus tem feito ao longo da história da igreja, ignorando os ensinamentos da igreja. E tem havido muitas, diversas heresias que resultaram exatamente por essa razão. Mas a igreja não acredita em solo escritura. Acreditamos no sola escritura, que somente a Bíblia é a nossa única regra infalível para a fé e a vida. Também é importante que entendamos que acreditamos em toda a escritura, nas escrituras completas, na soma total das escrituras. Acreditamos em todo o conselho de Deus. E assim, somos chamados como povo de Deus não apenas para olhar para um trecho ou outro da escritura, não para dar preferência a um trecho acima dos outros, porque isso tem sido feito em um grau ou outro ao longo das eras. Igrejas, denominações, indivíduos tendem a colocar um apóstolo sobre outro apóstolo, um trecho do Antigo Testamento sobre um outro trecho do Antigo Testamento. Então acreditamos em toda a Escritura, a natureza abrangente de todo o conselho de Deus. Cremos nessa Escritura, nos 66 livros da Escritura, o cânone da Escritura, não os livros deuterocanônicos ou apócrifos ou os livros intertestamentais, mas os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento são de fato a única regra infalível para a fé e a vida. Agora, quando se trata do sola escritura, não estamos simplesmente afirmando que somente as escrituras são o nosso guia infalível e definitivo. Também estamos afirmando a necessidade das escrituras. A necessidade das escrituras se refere à nossa necessidade e a todas as necessidades da humanidade por revelação especial. Nós, é claro, distinguimos a revelação especial da revelação geral. A revelação especial é a palavra de Deus. A revelação geral é tudo o mais que Deus revelou em toda a natureza. E assim acreditamos que a revelação especial de Deus é necessária para que nós, como criaturas caídas, obtenhamos o conhecimento necessário do Evangelho e do plano de salvação, que não pode ser aprendido por meio da revelação geral da natureza ou das nossas próprias consciências. Também afirmamos, quando afirmamos o sola escritura, a suficiência da escritura, que tudo o que é necessário para entender e crer a respeito da salvação e do que agrada a Deus está na Bíblia. Também afirmamos a imutabilidade da Escritura, a imutabilidade da Bíblia, que não devemos adicionar ou subtrair nada da palavra de Deus. A imutabilidade das Escrituras significa que ela não muda. A clareza das Escrituras é outro ponto que precisamos mencionar quando se trata do sola Escritura. A perspicuidade da Escritura é uma maneira muito esquisita e uma palavra muito estranha para se referir à clareza da Escritura. Quando falamos da clareza ou perspicuidade das Escrituras, não estamos sugerindo que tudo nelas é igualmente claro em si mesmo. Não estamos sugerindo que tudo seja igualmente claro, mas sim aquelas coisas nas Escrituras que nos ensinam a respeito da salvação, que nos ensinam as coisas necessárias para conhecer a Deus e sermos reconciliados com Ele, são claras. Então, acreditamos que a Escritura é suficientemente e apropriadamente clara. Agora, é importante que representemos Roma corretamente, porque naquela época, e até certo ponto ainda hoje em dia, houve muitas revisões desde o Concílio de Trento e os concílios do Vaticano e várias outras encíclicas papais ao longo dos anos, que Roma, falando de maneira geral, acredita na imutabilidade e necessidade das Escrituras. E até certo ponto, eles realmente acreditam na clareza das Escrituras. Eles acreditam que a Escritura é clara em certos lugares. Mas o que eles dão, eles também pegam de volta e sugerem que a igreja precisa ser a intérprete final e a autoridade final dessas porções claras e menos objetivas das Escrituras. Mas Roma rejeita amplamente, embora alguns argumentem, Roma rejeita amplamente a suficiência das Escrituras. E mesmo, como eu disse em algum grau, a perspicuidade das Escrituras. E, amados, esse é o problema fundamental. Eles não enxergam as Escrituras como suficiente para ser a única regra infalível e definitiva para a fé e a vida. Então, na época da Reforma, parecia necessário adicionar um qualificador
a todo esse negócio de fé, Escritura, graça, Cristo e até mesmo a glória de Deus. E essa pequena palavra qualificatória é a palavra sola. Porque o que os reformadores estavam se esforçando para fazer, e posteriormente eles se dedicaram, foi para ajudar as pessoas a entenderem somente as Escrituras. Não a Escritura e a tradição, não a Escritura e o magistério, não a Escritura e o resto da igreja, ou mesmo os credos, mas somente a Escritura é o árbitro final da nossa autoridade. Portanto, considerei vários pontos que acredito que devem nos ajudar em nosso empenho para compreender e aplicar o sola Escritura e compreender a nossa autoridade em nossas vidas como igreja hoje em dia. O primeiro ponto é que o sola Escritura deve nos tornar mais alicerçados, mais corajosos e mais firmes ao permanecermos focados somente na palavra de Deus. Também deve nos tornar mais amáveis em nossa interação com os outros crentes, sabendo que às vezes teremos interpretações ligeiramente diferentes, que de acordo com a nossa teologia e a nossa hermenêutica, às vezes chegaremos a entendimentos diferentes. Mas sempre compartilhamos o essencial da nossa fé. Sempre acreditamos no essencial da nossa fé e assim podemos ter alguma comunhão. Podemos ter alguma cooperação e comunhão. É por isso que até hoje em dia, batistas, presbiterianos, holandeses reformados, luteranos e episcopais podem às vezes se darem bem, porque embora eles difiram em determinadas interpretações, todos nós respeitamos uns aos outros, desde que estejamos confessando nossa fé de acordo com as nossas afiliações denominacionais e os documentos. Não apenas elogiando as nossas confissões da boca para fora, mas realmente acreditando nelas. Sendo assim, podemos ter alguma comunhão, porque cremos juntos que a palavra de Deus e somente a palavra de Deus é a nossa autoridade final. Embora possa haver algumas diferenças de interpretação. O terceiro ponto é que o sola Escritura deve nos tornar mais humildes, reconhecendo o quão desesperadamente todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, o quanto todos nós precisamos ouvir a revelação de Deus, e que nós, como pastores, presbíteros, líderes na congregação que Deus deu à igreja, devemos nos lembrar de que a autoridade não é nossa, que a nossa autoridade não é inerente e que ela não é definitiva. Não podemos dominar aqueles que nos são confiados. Eles são o rebanho de Deus. Não somos o juiz final. A palavra de Deus é. Estamos subordinados à palavra de Deus. E é por isso que a nossa autoridade é uma mera autoridade declarativa, uma autoridade ministerial, uma autoridade que aponta para a palavra de Deus e não para nós mesmos, como autoridade suprema do homem. O sola Escritura deve nos tornar verdadeiros servos. Devemos ser moldados pela palavra de Deus, não ela moldada por nós. Quando lemos as Escrituras, não julgamos as Escrituras. Viemos como servos da Escritura, não como mestres dela. E quando lemos a Escritura, ela nos sonda, nos julga. Ela nos convence pelo poder do Espírito Santo. Lemos em Hebreus que a palavra de Deus é poderosa. Do capítulo 4 e versículo 12 em diante. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O sola Escritura deve nos fazer sentir mais seguros, mais plenos e, portanto, mais livres. Veja, o sola Escritura é o guardião contra todas as amarras das consciências pela igreja e pelas tradições dos homens. Ao afirmar que a palavra de Deus é a nossa única autoridade infalível, podemos descansar nela. É o protetor da liberdade cristã. Veja, Roma temia que a justificação e a crença na autoridade infalível final das Escrituras simplesmente fizessem alguns homens se sentirem livres demais, seguros demais. E eles estavam certos. O que Roma temia era a nossa liberdade. A liberdade do julgamento interno. Mas onde a igreja romana queria manter o controle, ela não conseguia manter o controle sobre o Espírito Santo. Porque acreditamos que existe um sacerdócio de crentes, que cada um de nós, habitados pelo Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo, tem a capacidade de interpretar as Escrituras corretamente.
Precisamos estudá-las, precisamos entendê-las, precisamos ouvir os nossos antepassados, precisamos prestar atenção às nossas confissões e credos históricos da igreja, mas no final das contas, confiamos no Espírito Santo para nos guiar. Isso é o que é tão surpreendente sobre o Sola Escritura. É que não podemos nos agarrar ao Sola Escritura sem nos agarrarmos firmemente a uma visão e compreensão robustas do poder do Espírito Santo dentro de nós para guiar a nossa interpretação. Veja, isso é o que é tão incrível sobre a igreja em nossa era. É que sim, embora haja diferenças entre nós, embora tenhamos interpretações ligeiramente diferentes, nós, como verdadeiros crentes professos de diferentes denominações, que às vezes diferimos fortemente, e às vezes devemos nos dividir, mas ainda compartilhamos uma fé comum por causa da nossa perseverança, que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, é a nossa autoridade infalível final. Se de fato Lutero disse, aqui permaneço, sabemos que ele não estava simplesmente se estribando sobre os seus próprios pés, mas que de fato estava se estribando na autoridade da palavra de Deus e, portanto, na autoridade do próprio Deus. As Bíblias que nós temos e que lemos são de fato a palavra de Deus, dominante, infalível, inerrante, necessária, suficiente, clara e suficientemente clara. E é a única e infalível regra para a nossa fé e vida.